Saudações terráqueos e pessoas que acham que Toddy é melhor que Nescau. Aqui quem fala é o professor Breno para trazer mais uma dica para você de Química pro Enem. E o nosso tema de hoje é hidrólise salina. Hidrólise salina, pelo próprio nome a gente já pode ter uma ideia do que nós vamos falar. Hidrólise, hidro, água, lise, quebra. Então nós vamos quebrar moléculas de água. Hidrólise salina, nós vamos quebrar moléculas de água com auxílio do sal. Só que o sal, quando está em água, ele forma íons, cátions e ânions. Então esses cátions e esses ânions, eles têm essa facilidade em reagir com a água. Aí nessa reação com a água, nós vamos observar que as moléculas de água vão ser quebradas e a partir dessa quebra, nós vamos observar a formação de ácidos e bases. Então, por meio da hidrólise salina, nós conseguimos perceber se o sal ele vai aumentar ou diminuir a acidez da água e, consequentemente, qual é o efeito que o sal causa no pH da água. Então vamos para a lousa para a gente entender melhor um pouco isso aí. Bom, os sais, nós vamos dividir eles em 4 grupos. Então nós vamos ter o sal formado a partir da reação de um ácido forte e uma base forte. Nós temos o sal formado a partir da reação de um ácido forte e uma base fraca. Nós temos o sal formado a partir da reação de um ácido fraco e uma base forte. E nós temos os sais formados a partir da reação entre um ácido fraco e uma base fraca. Professor, eu tenho que saber então ácidos e bases para saber hidrólise salina? Tem sim, mas não se preocupe que só dá uma acessada aí que você vai achar algumas dicas a respeito desses dois temas nas nossas redes sociais. Então vamos começar pelo primeiro grupo, o ácido forte, o sal gerado por um ácido forte e uma base forte. Vou utilizar, por exemplo, o NaCl. Então o NaCl ele é formado pela base NaOH, que é uma base forte, e o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Quando você joga o NaCl em água, ele forma 2 íons, o Na+, e o Cl-. Como eu falei para vocês, esses íons em meio aquoso, eles vão reagir com a água. E nessa reação com a água, nós vamos observar que vai ser estabelecido um equilíbrio químico, no qual o cátion restabelece a sua base de origem. Então o cátion vai reagir com a água e restabelecer a sua base de origem, que é o NaOH. Além disso, vai formar o ácido, o H+. Então olha só, ele quebrou a molécula de água, o OH se ligou ao sódio formando o NaOH, enquanto o outro hidrogênio ficou sozinho aqui, que a gente pode observar aqui. O cloro vai reagir com a água e restabelecer o seu ácido de origem. Então vamos pegar aqui, ele vai restabelecer o HCl e vai formar a hidroxila. Pronto. Essa é a hidrólise de um cátion, essa é a reação de hidrólise de um ânion. E a partir desse equilíbrio químico, nós vamos analisar se o meio vai ficar ácido ou se o meio vai ficar básico. Então observem aqui, nós temos o sódio e nós temos o hidróxido de sódio. A análise que a gente vai fazer para observar isso daí vai ser a análise aqui, da base e do ácido. O hidróxido de sódio é uma base forte. Se é uma base forte, ele fica mais na sua forma iônica do que na sua forma molecular. Então nós vamos observar que ele tem a tendência em ficar mais nessa forma aqui. Logo, o equilíbrio dessa primeira reação vai estar deslocado na direção dos reagentes. Então, se o equilíbrio está deslocado na direção dos reagentes, eu vou diminuir a concentração de H+. Já que esses dois estão se transformando nos dois reagentes, eu estou diminuindo a concentração de H+. Então, a gente pode observar nesse nosso primeiro exemplo que o sódio ele atua diminuindo a concentração de H+. Agora vamos fazer a mesma análise para o íon cloreto. Quando eu coloco ele em água, ele forma um HCl, que é um ácido forte. Por ser um ácido forte, ele fica mais na sua forma iônica do que na sua forma molecular. Então nós vamos observar que o equilíbrio também vai estar deslocado na direção dos reagentes.
Se o equilíbrio vai estar deslocado na direção dos reagentes, eu vou diminuir a concentração de hidroxila. Então, a gente pode observar que o HCl atua diminuindo a concentração de hidroxilas. O sódio diminui H+, o Cl diminui o OH-. Como os dois estão diminuindo ao mesmo tempo, eu vou observar que não existe alteração, não existe variação na acidez. Então, se esse sal não promove variação na acidez, ele é um sal de caráter neutro. Então, o NaCl, em água, ele não altera o pH da água. Agora nós vamos analisar um segundo exemplo de um sal que, quando é colocado em água, ele altera o pH da água. Então, vou utilizar como exemplo o sulfato de ferro 2. Então, o sulfato de ferro 2 ele é formado a partir da reação entre o hidróxido de ferro, que é uma base fraca, e o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o ferro 2. Ele vai reagir com a água, sistema em equilíbrio, vai formar o hidróxido de ferro 2, vamos só fazer o balanceamento aqui, mais 2 íons H+. Esse é o equilíbrio químico do cátion ferro. Agora vamos ver o equilíbrio químico da hidrólise salina formada a partir do ânion sulfato. Então ele também reage com duas águas. Nessa reação em equilíbrio, ele restabelece o seu ácido de origem e libera duas hidroxilas. Tá aqui. Então agora vamos fazer a análise. Nesse caso não tem jeito, você tem que fazer a análise de cada uma das reações do equilíbrio. O hidróxido de ferro é uma base fraca. Se ele é uma base fraca, ele vai ficar mais na sua forma molecular do que na sua forma ionizada. Então, nesse caso, nós vamos observar que o equilíbrio do sistema está deslocado na direção dos produtos. Se está deslocado na direção dos produtos, o íon ferro ele atua aumentando a concentração de H+. Agora vamos observar o íon sulfato. Então o íon sulfato forma o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Se ele é forte, ele fica mais na sua forma iônica do que na molecular. O equilíbrio vai estar deslocado na direção dos reagentes. Então nós vamos observar que a concentração de hidroxila vai diminuir. O íon ferro, ele aumenta a concentração de H+, o íon sulfato diminui a de OH-. Então, se eu aumento o H+ e diminuo o OH-, eu vou observar que o meu meio vai ficar ácido. Então, a gente observa que o sulfato de ferro ele vai ser classificado como um sal de caráter ácido, justamente por conta desse equilíbrio químico. Professor, tem um macete? Tem. Porque se toda questão você for parar para desenhar e analisar isso daí, vai ficar muito difícil. Então a gente sabe que um sal, já falei para vocês, ele é formado a partir de um ácido reagindo com uma base. Se os dois têm a mesma força, ou seja, ninguém vai sobrepor a ninguém, ele é neutro. O sal, ele não vai alterar o pH. Agora, se o ácido for forte e a base for fraca, o ácido forte ele prevalece, então o sal vai ser ácido, que é justamente o que nós observamos nesse nosso exemplo. Agora, se nós tivermos o sal formado por uma base fraca e um ácido forte, nós vamos observar que esse sal vai ser classificado como um sal básico. Por quê? É como a lei da vida, o mais forte prevalece. Então, aquele que for mais forte, ele vai definir o caráter do seu sal. Se o sal é formado por um ácido que é mais forte que a base, o sal é ácido. Se o sal é formado por uma base que é mais forte que o ácido, o sal é básico. Se os dois têm forças iguais, esse sal ele é um sal neutro. Bom, pessoal, então essa foi a nossa dica de hidrólise salina. O meu conselho para vocês é que vocês deem uma revisada nesse tema, na questão dos íons dissolvidos em água, qual a alteração que eles fazem, tanto no pH como na condutibilidade, nas reações possíveis que esses íons podem fazer em água, porque o Enem ele gosta muito, né, uma temática, é uma linha que o Enem utiliza a questão do tema ambiental. E como a água passa diretamente nessa questão ambiental, é bom vocês darem uma revisada.
Bom, essa dica foi dada por mim, pelo professor Breno, espero que vocês tenham gostado. Continue acessando as nossas redes sociais para mais dicas de todas as áreas que são cobradas no Enem. E não se esqueçam, exatas, conhecimento é tudo. Obrigado, valeu, gente!